Lá em Marcos 1, versículo 11 e 12, diz o seguinte: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: eis meu filho amado em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então vocês vejam que o primeiro homem que eu trago nessa noite para falar é Jesus, o próprio Filho de Deus. E esse filho, olha, é o único filho tão amado. O próprio Deus o lançou para o deserto. Poxa, mas ele era o Filho de Deus, ele era Jesus, ele já estava pronto. Se ele estivesse pronto, o seu pai não havia enviado para o deserto. O próprio Jesus precisava passar pelo deserto. Porque nós precisamos entender que o deserto é esse lugar de crescimento, de amadurecimento. É no deserto onde nós somos forjados, onde nós somos preparados. É no deserto onde nós somos tentados. E o próprio Jesus foi tentado lá no deserto. O próprio Jesus, ele entrou como filho. Mas ele precisava sair de lá forjado como um pai também. Porque havia um povo para conduzir. Haviam filhos que esperavam por ele. E o deserto é esse lugar de se preparar pais, de se preparar mães para conduzirem filhos. E nesse processo, sim, nós seremos tentados, nós seremos provados. Então, como eu vinha dizendo, o próprio Deus enviou seu Filho para o deserto, onde a única coisa que era tão intensa quanto o calor era a própria tentação. No entanto, não existe grande tentação, não existe tentação grande que seja maior do que o próprio Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus que nos prova, que nos capacita. E que quando nós olhamos na direção dEle, nós dizemos: Senhor, Ele sabe do que nós precisamos ouvir. O nosso trabalho é de ouvi-lo. É de ouvir a sua voz e obedecer os seus comandos. Ele vai dizer: não, filho, não, por aí não. Não, filho, não foi para isso que eu te fiz. Não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso, não foi essa história que eu escrevi quando tu estavas no útero da tua mãe. Não. Eu escrevi uma história linda a teu respeito. Não foi essa história de sofrimento, não foi essa história de dor, não foi essa história de escassez, de tantas lutas. Não, eu escrevi uma história linda para você. E você precisa acessar essa história. Você precisa ouvir a voz do Pai que te criou e que está te forjando. Então não existe grande tentação que não possa ser suportada quando buscamos a Deus. O próprio Jesus, ele foi tentado no deserto. O Pai envia seus filhos, nós somos seus filhos, para testes, a fim de provar a excelência que possuímos, a fim de provar aquilo que nós carregamos, aquilo que está nos nossos corações. Mas é preciso estarmos atentos, porque o inimigo, ele sabe disso. E ele vai estar o tempo todo ao nosso derredor, tentando nos sugar, tentando nos tragar, tentando nos tirar do caminho. Por isso a necessidade de nós estarmos o tempo todo olhando para Ele, ouvindo a sua voz, ouvindo a voz que clama no deserto. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, no entanto, mesmo tentado, ele sempre ouvia a voz do seu Pai e repetia as suas palavras. Porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4, versículos 4, 7 e 9. Entendam, há muitas coisas que nós vamos aprender nas escolas tradicionais, que nós vamos aprender nas escolas dominicais, mas que orações
mãos impostas sobre as nossas mãos, por mais orações que sejam, até que os nossos cabelos não mais existam. Mas nada disso supera o que o deserto pode fazer conosco. Todas essas experiências, todo esse ensinamento que nós tentamos arduamente, na escola, através dos discipulados, através das palavras, através das provações, das pregações, através das orações, mas é sentindo na pele, é passando pelo deserto que nós vamos viver as maiores e melhores experiências. Aleluia. E é lá que nós seremos forjados. É lá que nós vamos descobrir e conhecer a nossa verdadeira identidade. Porque creiam, nós precisamos crer nisso. Nós temos uma identidade própria que nos difere um para o outro. E não estou falando da identidade lá do RG, o documento. Eu estou falando da identidade que o Pai deu para mim e deu para cada um de vocês. Existe uma identidade particular. E para cada um que tem uma identidade há um propósito. Deus não faz coisas alheias. Ele não faz à toa. Ele criou você com um propósito. E você precisa conhecer. Nós precisamos conhecer o nosso propósito, a fim de, passando pelo deserto, ou passando pelos desertos, nós não nos percamos no caminho. Nós não saiamos do propósito. Porque para cada propósito há um destino, há um alvo, há um lugar para ser alcançado. E nós precisamos chegar nesse lugar. E ele está depois do deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias. Tanto Moisés como Elias jejuaram por 40 dias. Israel, quando enviou os 12 espias lá, vai lá. Moisés enviou, vai lá espiar Canaã e ver como é. Enviou 12 espias. E eles passaram 40 dias conhecendo lá a região do Canaã. E para cada dia que eles passaram espiando, conhecendo lá, foi um ano do deserto. Aquele povo também passou 40 anos no deserto. Jesus também precisou passar 40 dias no deserto até que o padrão espiritual se cumprisse mediante a sua obediência, coisa que muitos de nós não conseguimos fazer por falta de obediência. Isso é uma das coisas que o nosso Deus, Ele espera e Ele deseja de nós, é um coração obediente. Aleluia. A obediência é a chave que muda destinos. É a chave, é uma das chaves poderosas que abre os céus para que sejam derramados todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Glória a Deus. O coração obediente, ele move o coração de Deus. E o próprio Jesus ali naquele deserto, ele foi provado pela obediência ao seu Pai. Ele foi provado pelo próprio Satanás. Olha, eu posso te dar o mundo. Você pode ter todos os reinos, todas as coisas. Mas ele, não. Eu tenho um Pai. Eu sei quem é o meu Pai. E eu sei o que Ele reservou para mim. Eu sei o que Ele me prometeu. E assim como Ele prometeu ao próprio Jesus, havia uma promessa, havia algo para se cumprir, também há na tua vida. Eu creio, Jesus. Há nas nossas vidas, há na vida de cada um de nós. Há um projeto perfeito, há uma história linda para se cumprir. Ou seja, 40 dias é um período recorrente na Bíblia, como tempo necessário para qualificação, para preparo mesmo, sabe? Aquele tempo de treinamento. O deserto lá de José do Egito o preparou para governar com sabedoria. José, foi vendido pelos irmãos, foi deixado lá no meio do deserto. Um mercador de escravos o comprou, o levou e o vendeu lá no Egito. E passando por aquele deserto, foi através daquele deserto que José chegou aonde? No palácio. Ele chegou à casa de Potifar.
E aquele projeto, aquela história, aquele sonho que José já tinha tido lá atrás e que tinha contado para os seus irmãos, se cumpriu. José virou governador do Egito, uma das maiores autoridades do Egito antigo. O deserto não impediu que José chegasse ao seu destino. Os seus irmãos não impediram que o propósito que Deus havia escolhido para a vida de José se cumprisse. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor, e o provou. Está lá em Salmos 105, versículos 17 a 19. José passou 17 anos como escravo e prisioneiro, até que aquela visão do sonho que ele teve se tornasse realidade. Então, fica muito claro que José passou por um processo. Deus o fez José sonhar. Ele acreditou naquele sonho. Tantas coisas aconteceram ao longo do caminho que faziam crer. Imagino eu que em alguns momentos o José, como um homem, pensou: meu Deus, foi para isso? É essa a minha história. Mas José é aquele que onde ele passou, ele não esqueceu quem era o pai dele. Se ele estava no deserto, ele era José. Quando ele estava no palácio, ele olhou para o pai, foi tentado lá pela mulher de Potifar, e ele disse: não, não é essa a minha história, não foi para isso que o meu pai me fez. Existe uma autoridade sobre mim e eu a honrarei. José na prisão, ele foi tão excelente, ele foi tão bom. Ele era mesmo como preso, ele conseguiu conquistar a ponto de cuidar da própria prisão, de ter as chaves do cárcere nas mãos. E foi lá da prisão que ele foi parar nos átrios do palácio, e a palavra se cumpriu. Moisés viveu por 40 anos no deserto antes de se tornar o libertador do seu povo. Vocês recordam que Moisés foi criado dentro do palácio? Então ele foi criado para ser ele é um príncipe. E aos 40 anos ele matou um egípcio, e por conta disso ele fugiu e passou 40 anos no deserto. Somente depois de 40 anos Moisés voltou para liderar e libertar o povo de Israel, que era escravo do Egito. Jacó serviu a Labão por 20 anos antes de retornar à terra que era sua por herança. Davi, quem aqui nunca ouviu falar de Davi? O grande rei Davi, o maior rei de Israel, o menor dos irmãos, o improvável. O profeta, quando chegou na casa do pai de... O profeta Samuel, quando chegou na casa de Jessé, que Deus já disse: vai lá e vai ungir o rei. E quando ele chegou, Jessé começou a trazer os filhos. Traz o primeiro. Deus falava: esse não. O segundo, esse não, esse não. Até que, tem mais algum filho? Tem Davi. Está cuidando do rebanho. E Davi chegou. Davi não era forte. Davi não tinha grande estatura. Davi não era o mais provável. Davi era o improvável. Mas era Davi que Deus havia escolhido para aquele tempo, para reinar naquele tempo, para conduzir aquele povo. Havia uma promessa para Davi. Mas antes de Davi chegar lá no reinado, Davi matou um leão. Davi matou um urso. E Davi teve que enfrentar o gigante Golias. Prestem bem atenção. Do deserto até a coroa de rei, houve um deserto. Da promessa até a coroa, houve um deserto. Da cruz do Calvário até a coroa, existia um deserto.
Prestem bem o que eu estou dizendo. Da cruz, entre a cruz e a coroa, existe e existiu e sempre existirá um deserto. Davi carregou armas antes de usar a coroa. Mas nós muitas vezes queremos logo a coroa. Nós queremos chegar no pódio. Nós queremos chegar nos reconhecimentos, nas conquistas. E nem sempre nós estamos dispostos a viver o processo, a passar pelo deserto. Mas o deserto é necessário. É lá que nós cresceremos. É lá que nós amadureceremos. Foi lá no deserto que todos esses homens eles foram preparados para o dia da honra, para o dia da glória, para o dia da coroa. Durante o tempo no deserto, os relacionamentos ministeriais também são testados. Ou seja, os relacionamentos de pai com filho, filhos com mães, ovelhas com pastores, com diáconos, enfim, dentro de todas as relações. Nós somos testados também nos relacionamentos. O profeta Eliseu, ele tinha sobre a sua vida a unção mais poderosa que qualquer homem já havia recebido. Ele operava muitos milagres, levantava os mortos, e o seu ministério foi o que mais se aproximou do ministério do próprio Jesus, do que todos os outros homens do Antigo Testamento. Ainda assim, Eliseu não é conhecido como um grande profeta ou como um grande pregador, mas sim como um grande servo que derramou água sobre as mãos de Elias. Ele entendia que havia uma autoridade sobre ele a quem deveria honrar. Então, um grande homem, um grande profeta, ele curou muito. Veja, o ministério mais se aproximou de Jesus. Mas quando lembramos de Eliseu, o que logo vem à nossa mente é Eliseu de Elias. Eliseu que serviu a Elias, que lavou as mãos de Elias. Então entendam, o serviço, o servir é o caminho para a grandeza. Pois o maior dentre vós será vosso servo. Está lá em Mateus 23, 11. O serviço é o caminho para a grandeza. Pois o maior dentre vós será o que serve. Aleluia! Então é necessário servir. É necessário amar. Para servir nós precisamos amar. Lá em Coríntios 12 fala dos dons. Coríntios 13 também vai falar dos frutos do Espírito. E no final Coríntios diz: mas de tudo isso, o mais importante é o amor. Então o amor é o que move. O amor é o que impulsiona. De todos aqueles frutos, de todos aqueles dons, de uma igreja rica em dons, de uma igreja cheia de frutos, mas o mais importante é o amor. E para servir é preciso amar. Para servir é preciso amar. Antes da vitória, antes da conquista, antes do trono, todos esses homens, eles serviram. Então sirvamos uns aos outros. Você quer chegar no lugar de honra? Você quer chegar naquele lugar que Deus um dia falou: eu vou te levar? Esse é o lugar que eu escolhi para você essa história. Então sirva. Comece servindo. O caminho passa pelo servir. E o servir com amor. O processo de amadurecimento é necessário para os filhos no Evangelho. Pois somente assim somos habilitados e nos tornamos pais. Lembra que eu falei lá no começo? Filhos são forjados em pais. Mulheres são forjadas em mães.
Há toda uma geração esperando ser cuidada. E eu não estou falando aqui dos filhos de sangue, de DNA, ou dos filhos de adoção no documento. Eu estou falando dos filhos que nós podemos adotar em espírito, com o espírito de adoção. Adotá-los como pai, como mãe, a fim de mudar a história dessas pessoas. Elas estão ao nosso redor. Se nós olharmos ao nosso redor, elas estão dentro de nossas casas muitas vezes, elas estão no nosso trabalho, elas estão na rua, muitas vezes elas estão na igreja. São órfãos de pais vivos, que estão precisando de um pai, estão precisando de um homem, de uma mulher que se levante para dizer: olha, o caminho não é esse, essa não é a tua história. Você tem um pai. Aleluia! Você é herdeiro. E se você é herdeiro, você precisa acessar a sua herança. Aleluia! Sirvam e honrem as suas lideranças e autoridades constituídas por ele. Não sejamos como os filhos de Coré, que foram engolidos pela terra porque tentaram usar seus dons para a autopromoção. Está lá em Números 16, versículos do 1 ao 4, que diz o seguinte: E Coré, filho de Israel, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã, Eca, Abirão, filhos de Eliane, On, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de oposição, e se congregaram contra Moisés e Arão e disseram: Basta-vos, pois toda a congregação é santa. Todos aqui são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Eles viam Moisés como irmão e não como pai. Basearam essa atitude no fato de entenderem que eles também eram abençoados. Se ele tem dons, eu também tenho. Ah, ele está se achando? Não. Não tem a ver com dons. Tem a ver com homens e mulheres que Deus levanta para liderar. Oh, glória! Aleluia! Nem sempre os que vão liderar são os que têm mais dons, mas são os que estão preparados e foram forjados para liderar. Aleluia! Não tem a ver simplesmente com dons. Esses diáconos do deserto, como Coré, esses 250 homens, pensavam que seus dons poderiam torná-los líderes, confundindo o dom do poder com o manto da autoridade. Há homens e mulheres que serão escolhidos, que foram escolhidos com o manto de autoridade para se liderar mesmo, para ter esse papel. E nós, enquanto igreja, nós que temos também um chamado, uns foram chamados para um lugar, outros foram chamados para outros. Nós somos partes de um corpo. O corpo, não adianta você um braço sem perna, não adianta perna sem cabeça, não adianta um corpo sem coração, não adianta um pulmão sem cérebro. Todos têm uma função nesse corpo, para que ele faça o que foi feito para ser enquanto corpo. Então na igreja, uns foram levantados para servir na recepção, outros no altar, outros fora da igreja, uns para liderar, outros para serem liderados. Isso não faz maiores e menores. É o seu lugar de convergência, é para aquilo que você foi chamado. E é naquele lugar de serviço que você vai provar, você vai ser provado muitas vezes. Muitas vezes você quer chegar no lugar mais alto, mas você esquece, nós esquecemos que precisamos passar pelo serviço. Homens são colocados por Deus em posições de liderança, como pais no ministério, por causa de seus corações, independente do fato de terem ou não dons poderosos. Não sejamos como Balaão, que foi abençoado, mas usou suas habilidades em benefício próprio, em vez de as usarem para benefício e a serviço do reino de Deus. Igreja, tudo aquilo que o Pai ele derramou sobre nós é para servir. Não importa onde você está, não importa qual a sua posição, sirva. Deus deseja de nós corações dispostos a amar e a servir. Aleluia! Precisamos ter cuidado,
Pois os espíritos como os de Coré e Balaão buscarão eliminar sua maturidade no Evangelho e o impedirão de se tornar pais de outros. Eu já estou caminhando para o final. A essência do que nos segura no deserto é o relacionamento com o próprio Deus, a fim de nos fazer crescer e nos tornar pais de gerações. Então nós precisamos nos relacionar com o próprio Deus. Não é o Deus da distância, é o Deus de perto. É o Deus de perto, é o Deus de longe. É o Deus que nós temos liberdade para acessar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deserto é lugar de processos, de crescimento, de amadurecimento, de qualificação, onde o caráter é forjado. Entendam, entre a cruz e a coroa haverá sempre um deserto para que possamos ser provados e aprovados. Deserto não é a sua casa. Presta bem atenção. Deserto não é a sua casa. Deserto é um lugar de passagem. Aleluia. Glória a Deus. Deserto não é o seu refúgio, mas é um lugar de treinamento. Deserto não é o fim, mas apenas o começo de uma grande jornada para viver o seu verdadeiro propósito. Nós muitas vezes enxergamos o deserto como um fim, mas Deus enxerga o deserto como um ponto de partida. Fecha os teus olhos e vamos ouvir essa canção. Vamos louvar.